tarde, meu nome é Carlos, professor do curso de Economia e também da pós-graduação em Economia da UNILA. E hoje nós estamos aqui com o professor Aldemar Vaz Júnior, sim? E que é professor do curso de Desenvolvimento Rural e colabora conosco como professor do programa de pós-graduação em Economia. E hoje vamos falar da trajetória e enfim, acadêmica e dos seus interesses de pesquisa. Como você prefere que eu te chame? Valdemar, Júnior? Na verdade, tanto faz. A maioria me chama de Júnior, Sim, porque tem o meu pai, que é o Valdemar. sim, né? Mas pode ser Valdemar ou Júnior, como Legal, preferir. legal. Onde você se formou? Um pouco a sua trajetória durante a universidade, depois na pós-graduação. Bom, eu sou formado em Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial. Uhum. Foi na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Uhum. em São Luís Gonzaga. Na verdade, é uma região das missões do Rio Grande do Sul, faz Sim. fronteira com as missões argentinas. Uhum. E foi um projeto ali no início dos anos 2000 de expansão e criação de uma universidade estadual que não havia no Rio Grande do Sul. E aí se criou em 2002 a universidade. Aí tinha vários campos, um desses era em São Luís Gonzaga, então no noroeste do estado. Mas era uma universidade com campos que tinham curso, que era desenvolvimento rural e gestão agroindustrial. E como eu sou do município de Porto Xavier, que é relativamente próximo, né, então acabou que eu cursei ali, era um período ainda que não tinha, por exemplo, Enem, não tinha a quantidade de opções e oportunidades que se tem mais recente. Então, se criou ali em 2002. 2002 eu me formei no segundo grau ali no município. E aí fui depois para essa universidade, para esse curso. Foi em São Luís Gonzaga. Aí foi ali de 2003 a 2006. E desde que eu entrei já, bom, meus pais são agricultores, então o tema do rural sempre foi algo, enfim, do cotidiano, né, agricultores familiares. Então, meu pai soube pelo rádio, num programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que havia uma universidade nova, que havia um curso que era sobre rural. E ele me falou, eu me inscrevi, fez o vestibular, deu certo. E aí, logo que eu entrei, comecei a trabalhar com pesquisas sobre temas abastecimento alimentar, produção local, já no segundo semestre, que era uma pesquisa para mapear lá do município da universidade. A gente foi em todos os estabelecimentos comerciais para identificar de onde vinham os alimentos, qual era a procedência, para ver o que era local, regional, o que vinha de fora. E depois pensar projetos produtivos para tentar suprir um pouco essa demanda que havia no município. Isso foi ali em 2003 mesmo, quando segundo semestre. E aí depois apareceram outros projetos de iniciação científica vinculada a temas da agricultura familiar, estratégias econômicas, pequenas agroindústrias para geração de renda, agregação de valor. Então foi um pouco aí que eu me conecto com o tema da pesquisa já no início da graduação. Onde fica no Rio Grande do Sul essa cidade? Ela fica noroeste, cidades maiores ali teria Santo Ângelo, Santa Rosa. Tem, na verdade, uma cidade que fica, sei lá, uns 80 quilômetros, que é São Miguel das Missões, que é patrimônio da humanidade, onde tem as ruínas jesuíticas ali. São Luís foi uma das reduções jesuíticas. Hoje tem pouco, né, mas enfim, ela se forma como, né, uma estrutura a partir das reduções. E aí foi se consolidando como um polo regional. Mas é pequena, assim, comparando com, né, sei lá, 33 mil habitantes tinha lá em 2002, 2003. Bom, Porto Xavier tem 10, então já era uma cidade intermediária. E, e aí, ao longo da graduação, a universidade ela não tinha ainda um quadro, enfim, permanente de professores, eram professores temporários. Então, eu tive professores do Rio, Paraná, São Paulo, do Rio Grande do Sul. E aí, uma das minhas professoras, assim, que de alguma maneira me apresenta o CPDA, que é onde depois eu vou fazer o mestrado, foi ali que ela tinha feito o CPDA. E aí foi dar aula nessa universidade. E aí, bom, a maioria das disciplinas tinha discussão sobre questões produtivas, agrícolas, rurais. Era um curso interdisciplinar, então tinha disciplinas de uma entrada mais econômica, outras mais da administração, outras da sociologia, antropologia, né?
E aí, com o tema da pesquisa, né, aí tinha vários eventos que a gente acabou participando, porque como é o lado da... Assim, São Luís fica a 100 quilômetros da Argentina, né? Então a gente acabava indo muito para evento na Argentina para divulgar as pesquisas e conhecer, né, outros debates e fazer saídas de campo. E ali eu acabei conhecendo também outras pessoas que de alguma maneira estavam vinculadas com pesquisa e que algumas delas também tinham uma trajetória no CPDA. Então quando eu estava... O CPDA Do Rio, do Rio, o do Rio. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, Perfeito. da Federal Rural do Rio, porque aí quando... Então, foram 4 anos na graduação, nesses 4 anos trabalhando fundamentalmente temas de desenvolvimento rural, agricultura familiar, estratégias econômicas dos agricultores da região ali. Muito pelo contexto do curso, mas também pela minha trajetória antes do curso, né, da familiar. E aí quando eu estou terminando, acabo fazendo seleção em alguns lugares, mas sempre a minha prioridade seria o CPDA. Pelo tema da influência que teve na minha formação e questões de pesquisa e as pessoas com que eu li eram de lá, assim, então eu tinha sempre essa muita vontade e inspiração de ir para o CPDA. E aí o projeto de pesquisa era um pouco entender aprofundar questões das estratégias econômicas dos agricultores, a relevância desses empreendimentos de agregação de valor dos agricultores. Produção de cachaça, queijo, salame, conserva, ou seja, tudo que eles faziam de industrialização para agregar valor e comercializar. Então esse era o foco do que seria meu projeto que eu já tinha trabalhado na graduação. Só quando eu vou para o CPDA... Isso acontece quando? 2007. 2007. Março de 2007. Eu fui lá no final de 2006 para fazer a seleção, aí passei, tinha bolsa, aí eu pego um ônibus, eu me formei na quinta, assim, a colação de grau em São Luís. Sim. No sábado eu embarquei para na segunda começar a aula no CPDA. Olha. Foi tudo, assim, muito ingênuo, porque as coisas de cidade grande, peguei um ônibus, desci na rodoviária do Rio e peguei um táxi e disse me leva para um hotel. Assim, poderia ter acontecido, né, qualquer coisa, porque foi um salto em vários sentidos, assim, em termos do curso, da cidade, cultural, assim, né? Interior do interior do interior, aí você vai para uma grande cidade onde tudo é novo, sem ter muita ideia de como as coisas funcionavam, né? E só para quem está nos assistindo entender, a Federal Rural do Rio de Janeiro não funciona na cidade do Rio de Janeiro, né? Uma parte dela, a principal sede dela está em Seropédica. Pois é, então. O CPDA está na Avenida Getúlio Vargas, no centro do Rio. Eu só fui para a Seropédica para retirar meu diploma. Eu conheci na hora da retirada do diploma. Interessante. Então tudo acontece no centro mesmo, do lado da Candelária. Ali acontecem as aulas, as atividades. E aí foi um ano de disciplina, só que aí, fazendo as disciplinas, eu acabei, no segundo semestre, entrando numa disciplina que era Políticas Públicas para a Agricultura, que era o professor Sérgio Pereira Leite que oferecia ela. E aí acabei me interessando muito pelo tema e aí enfoquei em conversa com ele, aí ele, né, sendo orientador, nas políticas para as agroindústrias familiares, que tinha uma política nacional naquele momento. E aí o tema do mestrado foi analisar na escala local e nacional esse programa. Que foi super interessante, a pesquisa foi muito trabalhosa, porque foi uma análise nacional que já era suficiente, na banca me falaram que era suficiente, mas eu também agreguei a escala micro-regional, que eram 9 municípios da região também, ali do Rio Grande do Sul, de onde eu vim. Então foi bem interessante, mas foram 75 entrevistas, foi, assim, muita coisa. Mas aprendi muito, inclusive, sobre a região de onde eu vinha, coisas que às vezes você acha que sabe por ser do local e aí vai com outro olhar, com outras perguntas e descobre coisas super interessantes. Então, assim, o CPDA, ele contemplou, digamos assim, uma pluralidade de temas e focos que eventualmente você foi desenvolvendo. Quer dizer, o centro, ele tinha, de fato, braços em áreas, digamos assim, tanto geográfica quanto de recorte setorial que te interessavam. Sim, muito. E uma coisa que enfim,
faz parte da minha identidade profissional é o caráter interdisciplinar. Então, o CPDA contemplava em todas as características, você tinha aula com economistas, com sociólogos, antropólogos, administradores, historiadores, geógrafos, enfim. Isso era algo que né, que eu buscava por já ter na graduação essa experiência, essa era a minha trajetória na graduação. Só que o Rio, ele tem o CPDA, assim, tinha gente de vários lugares do Brasil e de fora, então só isso, né, era um ganho assim, de troca excepcional. Mas o Rio é a possibilidade de você circular para além do programa no qual você estava vinculado. Então, eu fiz disciplinas no Museu Nacional, eu fiz disciplinas no IFIX, então, você acabava circulando para fora também do próprio programa, né? E foi um pouco aí que surgiu a ideia de fazer o doutorado lá também pensando nessas outras pontes, né, que era possível. Só que doutorado eu saio da agricultura familiar e vou para o agronegócio, né, em termos de objeto de análise. Porque logo que eu entrei, já, na verdade, no segundo semestre do mestrado, tinha um projeto que o Sérgio Pereira Leite, a Leonilde Medeiros, o Macir Palmeira e a Beatriz Herédia tinham, que era Economia e Sociedade do Agronegócio. E aí eles me convidaram para participar, e eu entrei sem conhecer muito do tema, e ao mesmo tempo fiquei muito entusiasmado, gostei bastante, porque o tema da dissertação de alguma maneira já vinha da graduação, então também já queria buscar alguma outra frente de trabalho, né? E aí foi a entrada, a opção de ir para o doutorado conectar um pouco mais a análise da expansão, né, do agronegócio e outros temas que de fato não tinha, né, muito acúmulo, e ao mesmo tempo num grande projeto de pesquisa financiado pela Fundação Ford, depois com recursos do CNPq e CAPES. Então, foi um grande projeto, foi sensacional, assim, em termos de espaço de debate, de pesquisa de campo. E aí foi a partir desse conjunto de elementos que eu entrei, então, no doutorado com a proposta de analisar a expansão do agronegócio, mas, sobretudo, a relação entre produtor e empresa a partir da sociologia econômica. A pergunta era, basicamente, por que os agricultores negociam com essa empresa e não com essa? Ou seja, o que determina essa relação? Considerando que o preço, basicamente, é o mesmo, né, para você vender a soja, ou as relações contratuais são basicamente as mesmas, qual, né, determina essa relação? E... Quer dizer, você então recortou a soja, né? Sim, a soja. Tinha a cana, tinha café, mas como estava mais na frente, na análise do projeto do Mato Grosso, eu recortei soja no Mato Grosso. E aí, a sociologia econômica entra muito com as aulas do John Wilkinson, né, que era uma disciplina. E aí, olhando, então, basicamente, a construção social do mercado da soja, porque a maioria dos trabalhos olhava a construção social dos mercados para a agricultura familiar, para feiras. E a ideia ali era olhar como que isso acontecia numa cadeia global, né? Como a soja, mostrar que mesmo nessas cadeias globais tem um conjunto de dinâmicas sociais, culturais, econômicas, institucionais, que também constroem esse mercado, determinam esse mercado e que são centrais nessas relações no nível territorial. Então essa foi a entrada da tese. E aí aí também se constrói, eu entrei no doutorado em 2010, em 2012, aí eu vou um ano para Sanduíche, na Universidade de Bolonha, na Itália, no doutorado de Economia e Estatística Agroalimentar. E aí fiquei um ano lá, que foi super interessante, porque lá eu trabalhei, era o professor Roberto Fanfani, projetos similares, mas para o queijo, para o presunto Parma, o queijo parmigiano reggiano, e aí foi super interessante para olhar como que acontecia similar à pergunta que eu estava fazendo, mas para outros produtos, num outro território, mas que de alguma maneira me ajudava muito a olhar o tema da soja no Mato Grosso e essas relações. Então, você chegou a fazer pesquisa de campo no Mato Grosso? Chegou a passar temporadas no Mato Grosso? Sim, foram 2 pesquisas de campo, assim, bem aprofundadas, e já tinha ido em outros momentos, mas para a tese em específico foram 2. Uma antes do sanduíche e antes da qualificação, e outra na sequência, entrevistando produtores, empresas, associações de grêmios, poder público, movimentos, enfim, Estado. Foi assim para tentar entender de diferentes perspectivas. Acabei centrando mais no que seria a região de Campo Verde, Primavera, que eram regiões que de alguma maneira
já tinha uma certa trajetória, ou seja, estavam ali há pelo menos como 20, 30 anos com a cultivo. E também porque eram regiões onde tinha familiares, e que isso foi central para conseguir entrar em campo, fazer as entrevistas, porque com os atores que eu trabalhava anteriormente, que eram agricultores familiares, era muito fácil de chegar a fazer pesquisa nesses setores mais empresariais. E tem um conjunto de resistência, então foi através de relações familiares, de amizade, que de alguma maneira eu consegui, né, me conectar com essas pessoas, com essas empresas. Então foi decisivo para os resultados e para a coleta de dados. Interessante, interessante. Bom, aí você permaneceu no CPDA durante o mestrado e doutorado. Isso. Terminou sua tese em que ano? 2014. 2014. Eu cheguei em agosto de 2013 de volta no Rio da Itália. Em março, mais ou menos, fevereiro, março, soube do concurso da Unila. Minha tese já estava bem encaminhada, mas não tinha defendido. Que era para economia do espaço rural. E aí eu fiz o concurso, passei na Unila, voltei, terminei a tese. Assim, era mais revisão, né? Defendi na sexta, sábado, literalmente mala e cuia. A gente vem para Foz do Iguaçu e aí assume logo na sequência. Então, tudo foi meio que, né, da graduação para o mestrado foi, enfim, né, 3 dias antes eu formo, vou para o Rio. No dia da minha defesa do mestrado, entreguei também os documentos para a seleção do doutorado, e depois terminei lá o doutorado já. Era um período muito diferente, onde tinha, né, muito mais oportunidade, um conjunto de situações, né, que oportunizavam, né, você não tinha muitos doutores, por exemplo, 2014, que eram, né, que estavam saindo e que ficavam muito tempo sem, né, ou um concurso, ou pós-doutorado, vagas de pós-doutorado. Então, coincidiu que justamente quando estava terminando, abriu a vaga, passei, aí vim para cá, então, julho de 2014. Quase 10 anos já. E aí, quando eu venho para cá, para o curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, também interdisciplinar, e era uma, né, enfim, mas aí dando mais disciplinas, sistemas agroalimentares, economia do espaço rural, introdução ao desenvolvimento rural, pela, né, minha trajetória já desde a graduação. Foi interessante porque, por exemplo, não tinha ainda professores com graduação em desenvolvimento rural quando eu entrei, porque é um curso novo, né, não tem muitos cursos. E aí, quando eu venho para a Unila, uma das questões que eu tinha percebido na tese, que tinha um capítulo que era soja no Cone Sul, né? É como que o Paraguai era onde era mais intenso o processo de expansão e onde, ao mesmo tempo, havia menos estudos sobre esse tema. Então, a ideia, chegando aqui, foi estudar o tema do Paraguai. E sigo, assim, é uma das frentes de pesquisa, então, desde 2014. E aí, é um grande projeto, mas que ele tem, né, enfim, se esgota alguma dimensão, parte para outra. Então, um dos primeiros temas era entender o mercado da soja no Paraguai, entrevistando agricultores, empresas, e depois a presença brasileira e como que funcionava, né, essa relação com o território. Mas assim, e aí também temas de agricultura familiar, mercados, porque na Unila, como tinha muitos alunos de várias regiões, aí as orientações também, né, oportunizou várias entradas. E agora, mais recente, temas de fontes de renda dos agricultores familiares, que é um projeto, né, latino-americano de mapear e fazer pesquisa em comunidades rurais para entender essas fontes de ingresso. E também, agora mais recentemente, um pouco dos processos de, né, seria land grabbing no Paraguai, seja por atores brasileiros, que, enfim, eu já tinha estudado um pouco na região oriental isso, e agora no Chaco, e junto com o projeto com colegas da Aldelar, o capital uruguaio comprando terra com a ganaderia no Chaco também. Então, o Paraguai sempre foi um dos focos de pesquisa, seja pela intensidade dos processos, né, igual eu comentei, mas também porque o país tem um índice, não lembro agora a base de dados da latino-americano, que é qual é o percentual de produção acadêmica para o país. Por exemplo, o Paraguai é o penúltimo em termos de América Latina, né? E se olha as ciências sociais, por exemplo, é um dos também menores. Então, é um país que né, acho que a gente estando aqui do lado, com muitos alunos, com muitas parcerias com atores, pesquisadores, sempre foi um espaço que me chamou muita atenção e sempre foi muito interessante pesquisar, trabalhar com esses atores, né? Mas aí também, estando no curso aqui na Unila,
acabaram aparecendo outras pesquisas, né, em temas de mercados e feiras aqui na Tríplice Fronteira, então olhando como funcionam os mercados e as feiras de agricultores em Cidade del Este, em Foz, em Porto Iguaçu. Seguir com temas, agora o tema da soja mais na região amazônica, infraestrutura logística, como que isso afeta relação, expansão do agronegócio, estruturas logísticas, atuação do Estado e mercado de terras, um pouco como isso tem funcionado. O tema, esse tem sido, já está finalizando, mas um projeto bem interessante, que é entender as fontes de renda de comunidades rurais de diferentes. A gente já entrevistou 30 famílias de 30 comunidades rurais de 11 países da América Latina, 600 e tantos questionários, identificando como em cada território, de onde provém as fontes. Então, tem lugares que é base mais agrícola, Honduras, Haiti, muitas remessas internacionais para os agricultores, outros mais atividades não agrícolas. Então, tem sido, né, muito conectado também com alunos que voltam nas férias para essas comunidades e aproveitam para fazer trabalhos para pesquisa, para TCCs. Então, isso foi uma das coisas que, enfim, pelas quais eu sou, né, muito grato e muito feliz por estar na Unila, que é você ter colegas e estudantes de vários lugares que oportunizam entradas, olhares e conhecimentos que, mesmo estudando por muito tempo um tema, você não tem essa diversidade, essa complexidade de situações. Então, eu dou, por exemplo, em sistemas agroalimentares, uma aula sobre o tema de mercados de agricultores. Assim. E tem situações super interessantes que os alunos trazem. Olha, aqui na minha comunidade acontece isso, né? E aí vai contrapondo com teorias, com dimensões, às vezes, do cotidiano que eles também se deparam com Foz do Iguaçu e trazem perguntas. Por que aqui você não tem um mercado de agricultores no domingo na praça? Né? Coisas que para ele é tão natural e que para a gente bom, por quê? Né? Então, tem sido extremamente interessante. E aí, depois de alguns anos na Unila, eu entrei no programa de pós-graduação em Políticas Públicas de Desenvolvimento. E assim que, né, no processo de construção também do programa de pós-graduação de Economia, que também tem sido um espaço extremamente interessante, né, de alunos de vários lugares. O mestrado oportuniza também uma profundidade em termos de pesquisa, de produção científica, que é bem interessante, que às vezes na graduação acaba sendo mais difícil, né, porque os alunos têm várias matérias, é mais corrido, e no mestrado o aluno geralmente tem um ano para se dedicar a uma dissertação, você pode acompanhar, tem um processo bem interessante, complementar também, né, você acaba tendo às vezes alunos que já passaram pela graduação e que acabam aprofundando no mestrado, e também alunos de várias instituições que você não conhecia, e nas disciplinas ou durante o processo de orientação acaba sendo extremamente interessante, porque é isso, você consegue olhar para temas, né, que você trabalha, mas em contextos ou em perspectivas teóricas que, de fato, você não conhece ou não tinha tanto contato, e acaba abrindo outras fronteiras e outros, né, espaços de análise, de pesquisa. Então, tem sido um pouco esse... Você tem essa trajetória que combina os estudos, digamos, de desenvolvimento rural, economia rural, e também de sociologia, instituições, etc. Quer dizer, a sua trajetória é interdisciplinar, então ela tem esse veio, mas nem sempre para um estudante que entra na universidade fica claro que essas coisas podem ser, digamos, feitas de maneira articulada. Uhum. Né? Então, primeiro, assim, se você pudesse falar um pouco sobre essa dimensão dentro da Unila, né? E em particular dentro do curso de economia, do curso de Drusa, na pós, no qual você participa, e no curso de Drusa. Quer dizer, o que significa estudar economia aplicada no programa de pós-graduação em economia, em outras palavras. Né? Para mim, como a minha graduação, essa graduação de Drusa, pelo menos ela é interdisciplinar, mas mesmo assim você acaba que cada disciplina funciona muitas vezes como... a disciplina tende a ser disciplinar, né? Pelo próprio nome. Então são um conjunto de caixas, às vezes, que para o aluno, eu lembro também na própria graduação, foi no final que você começa a conectar e ver que tem elementos transversais em todas elas. Então,
seja na pós, seja na graduação, seja disciplinar ou interdisciplinar, o fato de que depois, quando você se distancia um pouco, e às vezes né, das disciplinas, quando você vai se dedicar no seu objeto, você vai se dar conta que tem questões que transpassam as várias disciplinas. Então, geralmente, né, você está dedicado a uma disciplina específica, outra, só que assim, as avaliações, os textos nem sempre tão conectados, né, de maneira tão encajada que facilita essa visão transversal. Mas quando você vai se dedicar a um tema específico, vai tentar entender alguma questão da sua tese, alguma questão mais teórica ou algum objeto de estudo, né, buscar respostas para a sua questão de pesquisa, essas dimensões transversais, eu acho que elas se materializam. Então, mesmo sendo um projeto de pesquisa, uma dissertação em economia aplicada, é um conjunto de elementos que ajuda a trazer ou a entender essas questões. Então, e aí você começa a conectar, mesmo, por exemplo, não sendo talvez uma dissertação, enfim, que seja totalmente quantitativa, mas inevitavelmente você vai usar questões que você fez uma disciplina de estatística, ou mesmo que não seja o tema do desenvolvimento, mas tem debates, tem questões que vão perpassar, que você viu isso em uma outra disciplina. Então, eu acho que a prática do fazer pesquisa é quando essas conexões ficam muito mais visíveis, né, e aparentes. Orientando TCCs ou dissertações, várias vezes eles, agora eu me dei conta para que serviu tal disciplina, por que o professor falava para a gente conectar com aquela outra matéria que, em princípio, não... Porque às vezes é isso, você acaba, né, você tem aquela responsabilidade naquela disciplina, com aquela bibliografia, com aquelas avaliações, e não tem muito tempo, ou mesmo espaços para você fazer esse cruzamento. E na pesquisa, inevitavelmente, você tem que sair daquela caixa, né? Porque para buscar as respostas, dificilmente todas as respostas da pesquisa vão estar unicamente em uma disciplina, nas bibliografias daquela disciplina, vão exigir outros olhares. Ou mesmo sendo uma dissertação fundamentalmente em uma disciplina, a banca pode trazer outros olhares, tem outras questões, ou você vai apresentar num congresso onde tem pessoas que vão questionar a partir de outras lentes. Então, eu acho que são nesses momentos onde se materializa, de alguma maneira, essas vários olhares, vertentes e perspectivas sobre um mesmo objeto, né? Porque acho que a interpretação depende muito de onde você está olhando, né? Com que lente você está olhando. Então, na medida que você dialoga, acaba trocando ou apresentando os resultados, ou numa banca, algum evento, isso, né, se torna mais visível, ou mesmo fontes de dados. Às vezes tem professor que trabalha com algumas bases, outro com outras, e talvez na dissertação você vai ter que mobilizar várias fontes de dados ou diferentes metodologias para construir, né, o seu arcabouço para alcançar os resultados. Então, se não acontece nas disciplinas, assim, provavelmente vai acontecer no momento da pesquisa em si. Pensando em termos públicos, você tocou, enfim, por causa da sua linha de pesquisa, em temas que são, digamos, quase de grande repercussão pública, né? O agronegócio, a entrada de novas fronteiras agrícolas em regiões de fronteira, tanto a amazônica quanto a fronteira mesmo com o Paraguai, enfim. Como é que você enxerga o debate desses temas publicamente falando? Ou seja, você entende que há uma discussão esclarecedora sobre esses temas, ou eles ainda estão cercados de nebulosidade, má informação? Quer dizer, você mesmo, quando apresenta o seu tema de pesquisa, né, como é que é a recepção dessa discussão, não só entre os especialistas, mas também entre aqueles que não estão participando dessas linhas de pesquisa? São temas bastante polêmicos, né? Enfim, muitas vezes com interpretações antagônicas, né? Sim. Ou seja, que é o êxito, que é o fracasso de um país se deve... E, na verdade, eu acho que a maneira com que a gente pode contribuir é mostrando a complexidade, né, dessas discussões, dessas dimensões. Para fora, na universidade, geralmente,
você tem certos consensos, para fora não. Assim, acho que você tem muito acesso à informação totalmente equivocada e alguns grupos de pessoas estão em uma bolha, outros estão em outras, e aquilo nunca se cruza. Então, acho que, de alguma maneira, também é um desafio da universidade, da ciência, de trazer outros elementos para colocar para o debate e complexificar esse conjunto aí de interpretações que geralmente são muito rasas, né? Ou o agronegócio é o que salva, ou o que afunda um país, e, enfim, não é simples, né? Se é simples é porque está errado, é porque está, né, tá muito superficial e você não tem uma dimensão dessa complexidade. Eu acho que, e aí talvez é um desafio também como universidade de pensar projetos não só de pesquisa, mas também de extensão, outros, né, para se fazer um diálogo sobre esses temas e tema do papel do Estado, por exemplo, nesse processo de expansão. Você entrevista atores, por exemplo, do agronegócio, geralmente o sucesso, né, na interpretação dele se deve a iniciativas muitas vezes individuais e familiares. Mas quando você vai aprofundando, mesmo questionando, você bom, ele chegou lá através de um programa de colonização, aí teve uma política pública que construiu infraestrutura, que levou pesquisa agropecuária, ou seja, um conjunto de instrumentos que, se não tivesse chegado o Estado lá, por exemplo, não estaria no que né, no desenho, no perfil, nas configurações que se tem hoje. Mas também não dá para desconectar com movimentos migratórios, né, ou seja, que está num contexto muito maior. Ou seja, você vai querer entender, por exemplo, o caso dos brasileiros no Paraguai, não pode só olhar para o Paraguai, você tem que olhar o que acontecia no Brasil, o que acontecia numa escala global também, que interferia nesses fluxos. Então, eu acho que, de alguma maneira, a universidade, esses espaços, eles precisam tentar buscar esses meios de diálogo, apresentar também numa outra linguagem, só que não é simples, até porque muitas vezes, ou seja, tem pessoas que não querem, né, também participar desses espaços, ou se fala ciência, fala universidade, já é visto. Então é um desafio muito grande, mas sem dúvida eu acho que precisa sair dessas interpretações que muitas vezes elas são falhas, né? Elas não respondem à complexidade que é a realidade, sobretudo temas polêmicos, ou você vai para questões ambientais, fundiárias, trabalhistas, e você vai ver que elas são complexas, né? Porque, por ter também essa perspectiva interdisciplinar e pesquisa qualitativa, quantitativa, de alguma maneira a gente sempre procurou, nas pesquisas de campo, falar com o máximo de atores de posições completamente diferentes para construir essas, né? Só que isso, não é um processo simples, até para você conseguir falar com essas pessoas, porque algumas, né, estão mais abertas, outras menos. E ao mesmo tempo pensar como que esses resultados, eles de alguma maneira, eles precisam, né, sair para fora da universidade e entrar em espaços maiores de debate, né, de diálogo, porque senão também às vezes a gente vai em congressos onde isso já é um consenso ou é bem aceito, mas para fora, né, como é que isso de alguma maneira pode se incorporar num debate público, né, colaborar na transformação, na implementação ou no ajuste de políticas públicas. Eu noto, por exemplo, que no caso do Paraguai, geralmente você faz algumas entrevistas, tem atores, seja empresariais ou da agricultura familiar, que demandam, por exemplo, bom, o que você pode sugerir, volte aqui para a gente discutir os resultados. Então tem experiências, até porque há uma carência muito maior desses espaços, do que, por exemplo, no Brasil, que eu não escuto tanto, né, me convidaram para uma palestra na Bolívia, 5, 6 anos atrás. Dei a palestra e depois me chamaram para, agora tem aqui o pessoal da TV para você dar uma entrevista. Era entrada ao vivo na TV nacional para falar sobre... E aí me dei conta como que, ou seja, espaços né, que você tem visibilidade, que as pessoas não só do evento vão escutar, depois em programas de rádio, e como que isso de alguma maneira mostra um pouco do perfil também que esses debates e a relação da sociedade com a ciência, com os espaços, né, da academia também podem, né, ocupar outras dimensões e extrapolar. Então,
Acho que a gente ainda tem um longo caminho nesse processo, né, também de avançar para essas outras frentes, não só, né, internamente, mas o que isso de alguma maneira pode transbordar e gerar debates, discussões para além, né, do grupo com o qual você geralmente conversa. Né? Aqui no estado do Paraná existe, claro, uma economia do agronegócio bastante forte, pujante, né? Em particular, quem não é do Paraná, eu acredito que isso não seja tão estranho para quem vem do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, mas para quem não é dessa região, é surpreendente notar a presença de cooperativas, de bancos ligados a cooperativas, enfim, uma economia social, né? Ou seja, um conjunto de dispositivos, né, financeiros e de organização que, de alguma forma, agrupa, né, ou articula, coordena um conjunto de produtores para que eles tenham capacidade de se proteger de situações de risco e, ao mesmo tempo, de barganhar do ponto de vista de escala, que eventualmente não seria possível se eles tivessem que negociar individualmente cada um. Né? Esse é um tema que você esbarrou, já trabalhou e poderia comentar, considerando que estamos no Paraná? Sim, de fato aqui, o Oeste, principalmente, uma região bastante característica, né, seja pela maneira com que esses agricultores estão organizados, seja em termos de agregação de valor, ou seja, a quantidade de frigoríficos e uma questão interessante que são produtores que dentro da classificação nacional de agricultura familiar, a maioria são agricultores familiares, né? Essa também é uma discussão que muitas vezes leva a pouco, né? Ou agricultor familiar ou agronegócio. Eles são, né, como se no meio não é um deserto, e aí você tem agricultor familiar, tem agronegócio, ou são agricultores para o autoconsumo, ou são agricultores para o mercado, e aí você vai na casa do agricultor, ele tem a horta, mas produz soja e suíno, ou seja, né, mostra que é bem mais complexo do que, né, mas sem dúvida, né, pensando o Oeste, em termos das características, são agricultores extremamente organizados e conectados com cadeias globais de valor, mas quem faz essa conexão fundamentalmente são cooperativas, e grandes cooperativas, né, cada vez mais profissionalizadas em termos de gestão, de estratégias, e algumas dessas cooperativas também elas foram, por exemplo, para o Paraguai, você tem a LAR no Paraguai, por exemplo, não como uma cooperativa, mas também tem cooperativas no Paraguai, mas você tem também cooperativas que são empresas, por exemplo, como a LAR, que de alguma maneira extrapolou as fronteiras e também acompanhou um pouco essa trajetória dos próprios agricultores, né? Então, sem dúvida, esse processo, se você pega dados, né, do censo agropecuário de número de produtores gerais, ou de produtores de soja, ou de leite, ou de suínos, teve um processo muito intenso de exclusão, assim. Caiu muitíssimo, né? Ou seja, teve uma concentração, sem dúvida, né, nesse processo. Mais recentemente tem havido uma estabilidade maior, assim. E você tem uma parte importante desses agricultores que estão consolidados, né, acessando mercados, assim, economicamente, bem economicamente. Assim. Talvez um desafio que está colocado, né, nessas regiões é um pouco o tema da sucessão, né, porque a maioria são agricultores cada vez, né, mais velhos, sem um sucessor, que também leva à concentração, né, você não tem quem vai assumir. Então, mesmo, né, em situações como aqui no Paraná, onde você tem agricultores familiares estruturados, organizados, continua sendo um problema o tema da sucessão, né? Quem que daqui, sei lá, 30 anos vai estar, né? Mas comparando com outras regiões, a maneira com que eles acessam o mercado, como que eles agregam valor. Então, você vai no supermercado aqui em Foz do Iguaçu, você encontra vários produtos das cooperativas regionais, né, que grande parte delas vem da agricultura familiar, ou mesmo você tem cooperativas vinculadas a assentados da reforma agrária. Então você tem um conjunto de experiências que são, né, ou seja, interessantes para analisar, que diferencia bastante de outras regiões, onde esse tipo de organização ela ou não existe, ou ela tem uma escala menor, ou para atender mercados menores, mais locais. E aqui é interessante, você tem cooperativas para atender alimentação escolar e cooperativas que exportam para a China, né? Não é a mesma cooperativa,
Mas elas, e às vezes é o mesmo agricultor que exporta para a China um produto e outro ele entrega para alimentação escolar, assim, então, que está organizado em várias instituições, não apenas uma, o que muitas vezes se conecta também com as políticas municipais para atender, né, sei lá, a própria alimentação escolar, ou igual aqui em Foz também tem o banco de alimentos. Então, é uma região super interessante para analisar temas da economia agrícola, por exemplo, desenvolvimento rural, agricultura familiar, oeste aqui do Paraná. E um curso como esse que nós temos na Unila de Desenvolvimento Rural, ou da pós-graduação em Economia, ou de Políticas Públicas, enfim, ele tem sido bem sucedido em atrair os filhos dessas famílias que eventualmente procurem a universidade. Assim, que perfil é esse de estudante que procura o curso de drusa ou vai ao mestrado? Quer dizer, a Unila tem conseguido atender, por exemplo, essa demanda, se é que ela existe, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento, qualificação educacional, para precisamente que essas pessoas voltem às suas regiões e possam tocar economicamente os negócios da família e, eventualmente, resolver ou enfrentar esse problema de sucessão que você mencionou. Sim, eu acho que uma dimensão, por exemplo, que para mim é interessante é o fato de que essas problemáticas, elas são gerais. Talvez não globais, mas muitos países enfrentam elas. Então, e pelas características da Unila, eu fico bastante feliz em ver que vários alunos e orientandos, de alguma maneira, têm feito esse processo. Inclusive aqui no oeste do Paraná. Então, teve uma dissertação, por exemplo, que eu orientei, concluiu há pouco, que era sobre o tema do êxodo rural, justamente, de Serranópolis. E é um filho de agricultor que está lá no espaço rural, então tem sido bem interessante. Outro estudou o tema do fechamento das escolas rurais, o efeito disso. 2 agora no mestrado de economia, um que é sobre o tema, né, também do espaço rural, que envolve o tema do êxodo, da importação de arroz e como isso afeta o conjunto no Haiti, né? Outro sobre o tema do mercado de caju e como que a cadeia se estrutura e os efeitos para o espaço rural em Guiné-Bissau. Então, tem sido, né, um debate, de alguma maneira tem se contribuído com essas discussões e muitas vezes esses jovens têm, ou não tão jovens, têm retornado para essas áreas e têm atuado em movimentos, em organizações, em cooperativas, ou no âmbito da própria família. Só que o que, de fato, é interessante no caso da Unila é que isso extrapola a região, né? Você tem jovens e né, estudantes egressos regionais, mas acabam, né, tendo pessoas de vários lugares e que às vezes têm, né, as mesmas questões, só que para outros contextos. Então, acho que o espaço que a Unila oportuniza de entender numa escala ampliada, com pessoas desses lugares discutindo a mesma, né, buscando a mesma resposta, buscando para a mesma pergunta, diferentes respostas desde a sua perspectiva, acho que aí está a grande riqueza da universidade. Porque ela atende né, a região, você tem aí pessoas da região, mas ela não se limita à região. Você tem gente de vários lugares que acabam vindo e voltando e ocupando espaços em organismos, né, como a própria FAO, Ministérios da Agricultura, movimentos sociais, cooperativas, bancos, né, para tema de crédito rural. Então, e a Unila é nova, assim, né, comparando com outras universidades brasileiras, então, e a gente já vê esses resultados. Eu imagino que em 20, 30 anos isso vai ficar bem mais presente, né? E claro que espero que a gente siga fortalecendo aqui na região na qual ela está instalada. Talvez acho que isso é uma dimensão importante. Ela está, né, alocada aqui no oeste do Paraná e isso é importante, essas conexões, fortalecer essa formação aqui na região, mas ao mesmo tempo sem abrir mão dessa vocação dela, que traz gente de vários lugares e que ajuda a pensar e debater esses, né, ou seja, acho que enriquece e complexifica, né, a maneira com que você olha para determinados temas. Então vem alguém do Haiti e diz por que acontece dessa maneira, né, e a gente que está aqui talvez nunca é tão naturalizado, então acho que ajuda muito a entender ou por que, sei lá, numa comunidade rural do interior da Colômbia isso não acontece, né? E aí o que torna lá uma situação particular, o que
existe lá que nos ajuda a entender por que lá os jovens estão permanecendo e aqui, então, sai um pouco da escala mais local e micro-regional, acho que é interessante, né, para a gente aprender e buscar experiências e projetos que de alguma maneira talvez nos ajudem a olhar com outras miradas, né, essas dimensões. Bom, obrigado. Foi um prazer. Valeu, obrigado.